Olá pessoal, feliz ano novo, feliz 2023, hoje é o primeiro dia do ano e que alegria nós estarmos conectados. Eu quero compartilhar uma palavra para você, o primeiro sermão de 2023. Hoje nós estamos só com a nossa celebração online e eu quero conversar, bater um papo com você sobre o tema Partiu Ano Novo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Gênesis 31, eu quero ler 2 versículos e a gente vai ficar nesse capítulo 31. Gênesis 31, os versos 17 a 18, que diz assim: Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos, conduziu adiante todos os seus rebanhos, juntou todos os bens que havia adquirido em Padarã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quero orar com você, quero convidar você, se você está com a sua família. Senhor, eu quero pedir a Ti agora em nome de Jesus, que o Senhor dê a nós uma mentalidade de mudança, que 2023 seja um ano extraordinário, um ano de experimentar o novo de Deus, a presença de Deus, e toca agora aqueles que estão conectados no nosso culto, aqueles que estão em casa, aqueles que estão ouvindo durante a semana, é o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Jacó, ele nasce de uma promessa, a promessa que Deus primeiro ele faz para Abraão e nasce o seu filho Isaque, e ele é dessa linhagem, era a promessa da linhagem de uma grande nação e de uma profecia de que o governo de Jesus, né, o mais novo, governaria sobre o mais velho. Era para ele, quando a gente olha para o cenário bíblico, ter partido por uma vida de conquista, de avanços, né, cumprindo o propósito de Deus, sucesso, mas ele começa a enfrentar, se você conhece a história bíblica, te encorajo a ler o Gênesis, muitos entraves na vida dele. Entraves, por exemplo, o lar era disfuncional. O lar de Isaque, Jacó, seu irmão Esaú, era um lar completamente disfuncional. A Bíblia diz que a sua mãe, Rebeca, preferia ele, o seu pai preferia Esaú, e era um contexto de desordem, de briga, talvez muito parecido com a sua casa. Talvez o seu final de ano não foi tão maravilhoso por conta disso. Um caráter deformado, de tal maneira que o nome Jacó significa usurpador, o enganador. Ele era alguém acobertado pela sua mãe. Relacionamentos, como eu falei, doentes, não só com seu irmão, mas com seu pai, né? Entra num processo, um relacionamento doente no futuro com seus filhos, com o seu sogro. Ele vive fugindo. Quando a gente vê a história do Gênesis, é exatamente esse texto, ele está num processo de fugir. Primeiro ele foge da sua terra, do seu irmão, e aqui ele está a um passo de fugir do seu sogro ao qual ele engana. Ele passa a enganar por onde ele vai. Eu quero dizer para você que não importa o que tenha acontecido, você pode partir para um novo tempo. Você pode partir para um novo ano. A virada de um ano, eu creio que é simbólico. Hoje, dia 1 de janeiro de 2023, é uma oportunidade para mudarmos, para recomeçarmos. Começar a fazer tudo novo. E é possível, o que determina isso? Talvez você está falando, virou o ano, como é que eu posso mudar? 2 coisas. O seu relacionamento com o Espírito Santo. O seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E a segunda coisa, o seu relacionamento com a Bíblia. É com a Bíblia. Hoje nós começamos a leitura do Profundo, o plano de leitura que nós estamos adotando. Você pode usar também um plano de leitura anual. Por que o relacionamento com a Bíblia? Ler e praticar. Grande questão. Não é o que aconteceu com você de ruim. Talvez seus pais, suas amizades, seus relacionamentos, mas o tipo de relacionamento que você tem com Deus. O tipo de relacionamento que você vai desenvolver. Porque se você está perto de Deus, você será curado. Você vai ficar bem, em nome de Jesus. E a gente olha para esse Jacó, essa história tão extraordinária, é uma vida enroscada. É uma vida amarrada, é enrosco nos relacionamentos com os pais, como eu falei. Ele não cumpriu o papel de pai e mãe, faltou homem e mulher de verdade primeiro na vida dos seus pais. Era isso. Havia predileção. Na vida dele, ele preferia José, você vai ver mais adiante no Gênesis 37. O relacionamento com o irmão, se você conhece a Bíblia, ele engana Esaú e ele rouba a bênção da primogenitura. Um relacionamento marcado por engano. O relacionamento com Raquel, que é a sua mãe, ou melhor, desculpa, o relacionamento com Raquel e Lia, as suas 2 esposas. Precipitado, enrolado. Uma série de coisas, o relacionamento com o sogro, de engano, de difamação. O seu sogro engana primeiro no casamento.
Ele trabalha 7 anos porque ele amava a Raquel. Ele falou, vou trabalhar 7 anos. E pareciam poucos dias pelo quanto ele amava a Raquel. E aí no dia das núpcias, certamente ele bebaço. E naquela época era assim, era dada a filha, ele entrava na tenda, ele totalmente louco, e ele acorda e ele vê Lia, a irmã mais velha. Ele fala, não, aqui na nossa terra a prioridade é entregar. Trabalha mais 7 anos que você vai ter Raquel também. Engano. Ele vai mudando o salário. Eu quero dizer uma coisa para você. Jacó está na Bíblia para você acreditar que se ele deu certo, há esperança para a sua vida. Se ele deu certo, há esperança para a minha vida. Ele retorna para Deus, ele renova os seus relacionamentos, ele ouve a voz de Deus, ele sai, como está no texto da Mesopotâmia, ele luta com Deus. No capítulo seguinte, ele tem uma luta e o nome dele é transformado. Ele pede perdão ao seu irmão e ele é liberado para viver uma vida abençoada. Sabe o que eu quero dizer para você? Ele cansou, ele lutou e ele mudou. Jacó partiu. Ele muda da Mesopotâmia para Canaã. E Deus te chama, nesse dia 1 de janeiro de 2023, para partir para um ano novo, para um novo tempo para a nossa vida. E para partir para um novo tempo em 2023, existem algumas coisas que esse texto e a história de Jacó nos ensina. Primeiro, decida partir para um novo tempo. O versículo que nós lemos diz o seguinte, ajuntou tudo que tinha e partiu. Ele ajuntou tudo e isso tem a ver com essa palavra que eu quero encorajar você a começar a dizer, eu quero e eu vou mudar em nome de Jesus. Jacó, ele pensou, Deus falou em sonho, ele conversou com Raquel e Lia e ele agiu rápido. Sabe qual é o meu e o seu problema? Nós nos apegamos a relacionamentos doentes, amizades que nós devíamos nos apartar. Mudar a conduta, mudar os hábitos é uma das coisas mais difíceis da vida. Certamente você começou uma caminhada hoje, eu falou, não, amanhã eu vou começar uma caminhada, vou comer melhor. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele fica indignado. Versículo 38, a mudança começa a acontecer quando a gente começa a se indignar com aquilo que está paralisando a nossa vida. O versículo 38 do capítulo 31, ele diz, durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, ele olha numa discussão com o sogro dele, 20 anos eu fiquei ali, ou seja, eu não aguento mais, eu vou sair desse lugar, esse não é mais o meu lugar. São 20 anos, mas eu vou mudar. O que é que você precisa mudar nessa noite em nome de Jesus? Talvez você é alguém fechado, é alguém que não quer relacionamentos, é alguém que você parou de frequentar a célula há um tempo, o culto tá bom. Talvez você não consegue elogiar pessoas. Você quer elogiar os seus filhos, mas parece que tem algo que trava você. Talvez a sua infância. Você quer elogiar a sua esposa, o seu marido, os seus líderes. Você é alguém que não consegue abraçar. Você é alguém que fica magoado facilmente. Eu não sei se você tem percebido isso, mas se ferindo com rede social, se ferindo na célula, com pessoas, com os líderes, com os seus filhos. É alguém que tem dificuldade de perdoar. Talvez você tenha um namoro doente. Talvez você é alguém que não conversa com ninguém em casa, não se abre. A primeira coisa, então, eu quero repetir, decida partir. Decida mudar. Decida se abrir. A segunda coisa, sabe qual é? Lute corajosamente. Capítulo 31, que nós lemos o versículo 23, na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia diz que ele reuniu os seus parentes, está falando de Labão, e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Parece que tudo estava resolvido nos versículos que nós lemos. Mas eu quero dizer para você que não há mudança sem luta. Então lembra? Jacó decidiu partir e ele foi embora. Mas há uma oposição, seu sogro vai atrás dele. Talvez para matá-lo. Talvez para resolver. Mas a vontade de Deus, ela é automática. Mas nós temos alguns inimigos para vencer. Os 3 grandes inimigos que você já ouviu é a carne, o diabo e o mundo. A carne são os desejos e as suas vontades, o diabo é a oposição maligna e o mundo são os valores. É aquilo que fala, não, tá falando para ir para cá, mas vai para cá. Faça a sua vontade. Eles querem estragar seu namoro, seu casamento, roubar o seu potencial, sua vida com Deus, a sua paz. Como é que a gente vence a carne? Fugindo, como Jacó fez. Como é que a gente vence o diabo? Resistindo a ele espiritualmente pela fé. Como é que a gente vence o mundo? Renovando a nossa mente com o poder da palavra de Deus. Mergulhando na palavra de Deus. O terceiro conselho, sabe qual é? É esse. Guarda bem. Creia na intervenção sobrenatural de Deus. O versículo 24 diz o seguinte, naquela noite, lembra? Labão ia perseguir
Jacó, mas naquela noite Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça mal a Jacó, não faça nada a Jacó. Ou seja, a mudança não vem apenas com psicologia ou boa vontade. Talvez você tenha boas vontades. Dia 1, gente. A gente está querendo ganhar o mundo. Vou aprender inglês, mandarim, alemão. Vou correr São Silvestre. Eu vou ler 10 livros. Eu vou ler a Bíblia. Muito legal, mas eu quero dizer algo para você. Que se Deus não interferir, você não tem condições de vencer. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior será a intervenção dele na sua vida e nas áreas que são interiores. As áreas que são externas. Olha só o que diz o versículo 42 de Gênesis 31. Jacó dizendo: se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor, ele está falando para Labão, teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que eu tive, e ontem à noite ele resolveu essa questão. Sabe qual é uma palavra que nós vamos orar daqui a pouco? Creia na intervenção de Deus sobre os seus filhos. Creia na intervenção de Deus sobre os seus vícios. Creia no poder de Deus para mudar a sua família. Creia, é o poder de Deus, um Deus que é vivo, um Deus que reina. E a última coisa, sabe qual que é o último conselho para nós aqui nessa noite? Decida se despedir do velho e viver o novo. Guardou? Decida dar adeus ao velho. Lembra? Adeus ano velho. Ficou ontem, né? Não, decida. Olha o que diz o versículo 55. Depois de todo o conflito sendo resolvido, Deus intervindo, na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou suas filhas, seus netos e os abençoou, e depois foi embora, voltando para sua terra. Tem alguns Labões, tem um Labão na sua vida que você precisa deixar ele embora, meu irmão. Tem um Labão que ainda você está flertando. Ei, jovem, tem alguma coisa que o Senhor, você já sabe, que você precisa romper, mas ainda você está lá, flertando. Um pé na Mesopotâmia e um braço agarrado em Labão. Deixa ele embora. Quando você despede de Labão, a Mesopotâmia fica para trás, o Egito fica para trás, o mundo fica para trás. A vida velha fica para trás. Por isso, não repita os mesmos erros em nome de Jesus. Essa noite é uma noite que Deus está nos chamando. Ontem nós tivemos o culto da virada. Que culto extraordinário para quebrar o ciclo destrutivo. Mude. Tudo muda quando você muda. Sua vida não para no arrependimento. Ela começa nele. Eu quero convidar você a se arrepender. Arrependimento é uma palavra diária. Quando ele se encontra, quando o arrependimento nos encontra, tudo muda. Jacó não tinha o que você tem. Culto online, culto da virada, Bíblia, igreja, célula, discipulador, ano do discipulado, aplicativo, YouTube, ele não tinha nada disso. Mas olha só, por isso que Lucas capítulo 3, 4 a 6, uma palavra de Deus para nós aqui. Antes de ler, é o meu encorajamento, sabe? Partir para um ano novo, partir para uma vida nova. Parar de só falar e fazer projetos que nunca acontecem por você não tomar uma decisão. E aí eu quero recapitular isso antes de ler esse versículo. Os 4 conselhos para partir para um ano novo, quais são? O primeiro, que nós citamos aqui, que você precisa guardar, decida partir para um novo tempo. É uma decisão em Deus. O segundo, lute corajosamente. A oposição vai acontecer. Terceiro, que nós já citamos, creia na intervenção sobrenatural de Deus. E o último, decida se despedir do velho e viver o novo de fato. Sabe qual que é o resultado? É o texto de Lucas 3, 4 a 6. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele, todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, as estradas esburacadas serão consertadas e todos verão a salvação que Deus dá. Sabe qual que é o resultado? Partir para um ano novo em nome de Jesus. Eu quero orar com você e fazer 2 apelos. O primeiro é para você que já conhece a Jesus e que de alguma maneira Deus ele tocou no seu coração através dessa palavra. Se você pode fazer isso, se você está com a sua família, ou talvez ouvindo no celular ou durante a semana, você pode se ajoelhar, se ajoelhe aí. Ou talvez de pé, comece a confessar os seus pecados e declarar a Deus: eu creio, eu estou partindo para um novo ano, eu estou partindo para uma nova vida, perdoa os meus pecados, eu estou decidindo romper com o Labão, eu estou decidindo mudar minha vida, ler a palavra, me aproximar, voltar para a igreja, voltar para a célula, servir em um ministério. O segundo desafio é para você que está ouvindo essa palavra e talvez seja a primeira vez, você caiu nesse canal porque alguém mandou o link para você.
Ou você é alguém que frequenta a Igreja Batista Bethesda há um tempo, pouco ou muito, mas ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Sabe que eu quero encorajar você, que se você está tomando uma decisão de convidar Jesus para ser o dono da sua vida, você está dizendo, eu quero ser um crente, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu vou segui-lo por toda a minha vida, eu preciso dele para mudar a minha vida, eu estou me arrependendo dos meus pecados. Eu quero primeiro encorajar você a escrever nesse QR Code que está aí, escrever e dizer, olha, eu estou entregando minha vida a Jesus. E eu quero convidar você, primeiro eu quero orar com você desse segundo convite que está recebendo Jesus, a repetir essa oração, que é uma declaração dessa decisão que você está tomando. Você pode orar comigo, repita comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que o Senhor não tem tido o primeiro lugar na minha vida e nessa noite, através dessa palavra, eu convido Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Pai, me perdoa, me lava, me muda. Eu declaro com a minha boca que eu creio que Jesus ele morreu na cruz para lavar os meus pecados, ele ressuscitou. Eu te convido para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Me ajuda nessa decisão, em nome de Jesus. Amém e amém.